Seja bem-vindo ao podcast Espiritualidade Católica. Nos últimos episódios, viemos falando sobre a intimidade com Deus e a importância das virtudes teologais nessa intimidade. Falamos da fé, da esperança e da caridade. Cabe também falar agora sobre os dons do Espírito Santo, e é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Os dons do Espírito Santo. Os dons da sabedoria, do entendimento, do conselho, da piedade, da ciência, da fortaleza e do temor de Deus. Também são infundidos em nós no batismo, junto com a graça santificante e com as virtudes teologais. E assim como as virtudes teologais, são também capacidades que nos são dadas para agirmos sobrenaturalmente conforme a essência da nossa alma deificada pela graça. Se são também forças, potências como as virtudes teologais, quais são as diferenças entre as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo? Vejam bem, as virtudes teologais são infundidas em nós nas potências da nossa alma. A fé é dada no entendimento. A esperança e a caridade são infundidas na vontade. São dons divinos muito superiores a nós, mas que são colocados ao nosso dispor, ao dispor do nosso entendimento e da nossa vontade, de modo que praticamos atos de fé, esperança e caridade, se quisermos, quando quisermos, sob o nosso domínio. É semelhante à imagem que nós podemos fazer de Jesus Cristo, bebezinho, nos braços de São José e de Nossa Senhora. Ele, sendo Deus, muito superior aos outros dois que são criaturas. No entanto, submetido à vontade deles, à educação deles, aos cuidados deles. Também assim conosco a fé, esperança e caridade, muito acima de nós, dons divinos, mas que são colocados ao nosso dispor. Já os dons do Espírito Santo operam de modo diferente. Através deles, é Deus mesmo quem age, quando Ele quer, do modo que Ele quer, sem que nós tenhamos que deliberar. É Deus que age em nós como se fosse um impulso para agirmos sobrenaturalmente. No entanto, e é importante que se diga aqui, nós sempre temos a possibilidade de resistir à ação de Deus através dos dons do Espírito Santo. Portanto, enquanto no exercício da fé, esperança e caridade nós atuamos, quando Deus atua através dos dons do Espírito Santo, basta que nós não coloquemos resistência e Ele vai atuar. Se quisermos resistir, Deus para de atuar imediatamente, porque respeita a nossa liberdade, e respeita a nossa liberdade por um bem maior, porque Ele quer que nós tenhamos mérito, para que aumente a nossa glória no céu, a nossa participação na visão beatífica, uma maior visão beatífica no céu. Então, para preservar o mérito, Deus então permite que nós tenhamos a possibilidade de impor resistência à sua ação através dos dons do Espírito Santo. Basta que nós não coloquemos resistência e Deus vai agir em nós, e nós então estaremos agindo com Ele numa modalidade mais passiva, mas agindo de fato, e assim convivendo com a vida dele, como estávamos falando anteriormente, praticando os atos de modo sobrenatural, e eles também são então atos não só de Deus, mas também nossos atos. Então vamos colocar um exemplo. Uma pessoa está assistindo a um discurso, uma palestra, e percebe que aquilo que a pessoa está dizendo tem algo de errado. Ela percebe não pela própria força da sua razão, mas é o dom do Espírito Santo através do dom da ciência que vai indicando para ela que algo está errado do ponto de vista da sua vocação sobrenatural naquilo que ela está ouvindo. Se ela não impuser resistência a essa intuição que ela experimenta, que é
a ciência de Deus agindo nela, ela vai compreender melhor as relações daquela questão que a pessoa está apresentando. E ela vai então se precaver diante de erros naquela afirmação, naquele discurso. No entanto, se ela perceber essa ação, esse impulso como que um instinto divino em que ela fica alerta diante de um erro, mas ela impõe alguma resistência, por exemplo, pensando assim: não, peraí, eu não preciso ser tão radical. Ah, não, Deus não tem nada a ver com esse assunto aqui, esse assunto é um assunto mundano. Deus, eu tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que ser mais aberto, mais pluralista. Então, quando ela optar por esse tipo de pensamento, imediatamente, naquele mesmo instante, Deus vai parar de agir, porque ela impôs uma resistência. Então é importante, quando começarmos a experimentar a ação dos dons do Espírito Santo, termos a habilidade de não impor resistência. Isso acontece com a prática, essa percepção nossa dos dons do Espírito Santo e também das reações da nossa alma diante desses dons, nós vamos percebendo com a prática, com o exercício. A verdade é que no início da vida cristã, a ação dos dons do Espírito Santo é menor e é muito menos percebida pela pessoa, porque ela não está treinada para isso. É mais comum o exercício das virtudes teologais. Quando a pessoa vai avançando, já saindo da via purgativa, já entrando na via iluminativa e depois muito mais ainda na via unitiva, aí então os dons do Espírito Santo vão agindo com mais intensidade na pessoa e ela mesma também já vai percebendo mais, porque está mais treinada para isso, vai percebendo mais essa ação e também a atitude que ela deve tomar diante dessa ação dos dons do Espírito Santo. Então, o modo de proceder é que é diferente entre os dons do Espírito Santo e as virtudes teologais. Esses dons do Espírito Santo, então, nos elevam a um estado que nos permite seguir sem resistência os apelos de Deus e nos fazem alcançar os altos graus da vida cristã. Eles nos dominam, pelo menos dominam o nosso entendimento, não a nossa vontade, e nos impelem para que possamos viver correspondendo à ação de Deus. Nas virtudes teologais, nós agimos, então estamos como que num barco a remo, estamos lá remando. Mas, com os dons do Espírito Santo, nós içamos velas e é o próprio vento do Espírito Santo que nos faz avançar. Então não avançamos mais à força de remos, mas somos poderosamente impelidos pelo vento que estufa as velas da nossa alma. Possuídos e impelidos pelo Espírito Santo, Deus nos eleva a obras verdadeiramente santas e agimos nessas obras, nessas ações, de uma forma que ultrapassa largamente o modo puramente humano de pensar e agir, que é ainda o modo em que exercitamos as virtudes teologais. Então, quando é Deus agindo através do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, nós nos deixamos levar. A nossa vontade humana está situada no ritmo e no modo de querer e de operar divino, não impondo resistências. As nossas obras são mais obras de Deus do que nossas. E é então que compreendemos o que São Paulo quis dizer quando escrevia: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Ou também quando ele disse, agora na carta aos Filipenses, antes foi a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Na carta aos Filipenses ele diz: Deus é quem opera em vós o querer e o executar. Então, vamos deixar com que os dons do Espírito Santo atuem em nossa vida. Vamos pedir a Deus a submissão, a docilidade diante desses dons.